Vamos dar início a mais essa reunião. Peço para que todos elevem seu pensamento a Cristo neste momento, para que possamos fazer a iniciação. Vamos primeiramente agradecer por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria, pedindo suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo, a todos que estão acompanhando o Evangelho dos seus lares. Peço as bênçãos do Senhor Jesus a todos os irmãos que vieram nos acompanhando, a todos que foram permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. E peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorram na mais perfeita ordem. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Alguém quer abrir o Evangelho? Desfalado, por favor. A senhora quer a leitura, é? Sim. É? Obrigada. Ninguém quer fazer o Evangelho? Alguém quer fazer o Evangelho? Priscila? Alguém escuta? Gente, não precisa brigar, viu? Um só levantar a mão, tá bom. Alguém? Hotel. Ixi. Bom, nossa amiga abriu no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai vossos inimigos. E no Evangelho de Jesus, né, na Bíblia que nós temos lá na nossa casa, caiu no Evangelho de São Mateus, versos de 38 a 42. Tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E se alguém vos ferir na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. E ao que vos quer demandar em juízo e tirar a vossa túnica, largai-lhe também vossa capa. Se alguém vos obrigar a ir carregando 1000 passos, ide com ele ainda outros 2000. Dai a quem vos pede, e não volteis as costas ao que deseja o que lhe empresteis. Né? Ó, quanto detalhezinho, né? Nesse versículo de 38 a 42, né? O que nos chama a atenção... Oi, bem. A mamãe foi lá na cozinha. Mas ela foi dar o lugar e disse tinha. É. Ai, mamãe. Né? Então o detalhezinho do final, olha bem, dai a quem vos pede, não é dai a quem precisa, olha que interessante.
Jesus ensina: dai a quem te pede, a quem vos pede. Né? E aquele que lhe obriga, né, a dar 1000 passos, dê mais 2000 com eles. Ou quer dizer, não resistamos. Né? E aquele que diz, né, olho por olho, dente por dente, né, não vale mais essa lei. Então, o ensinamento de Jesus derroga, né, todos esses princípios antigos. E a lição que nos cai na instrução dos Espíritos, e o Espírito se intitula Jules Olivier, em Paris, 1862. E ele nos diz o seguinte sobre a vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre nós. Ela é, com o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Então, nessa época, em 1862, né, ainda havia os duelos. Quando duas pessoas brigavam, né, iam às vias de fato, e ficava com aquele rancor, com aquela raiva um do outro dentro do peito, né, e um queria matar o outro, né, então eles iam ao duelo de armas. Então, juntamente com a vingança e o duelo, é coisa já que em 1862, através da doutrina espírita, né, já começava o nosso ensinamento, né, a nossa educação para termos paciência, para compreendermos. Né, aquele que nos ensina a amar os nossos inimigos, né, então nos incita aqui a termos mais paciência, mais calma, né? A guardar as armas, né, Tatá? Na música do Zé Ramalho, né? Vingar-se é ainda, vós sabeis, de tal maneira contrário a este preceito de Cristo: perdoai vossos inimigos. Aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Né? Por que ele fala dessa forma? Porque ser espírita, na verdade, é ser cristão. Nada mais do que ser cristão. Né? O espiritismo, através da codificação de Kardec, porque Kardec não escreveu os evangelhos, Kardec não escreveu o livro dos Espíritas, não escreveu a Gênese, Kardec não escreveu livro nenhum, ele organizou, né? Ele codificou, ele enumerou as questões, separou os assuntos, né? E nos deixou esse legado. Essa foi a missão de Kardec. Então a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras, o que é pior, né? Quase nunca. É uma covardia tamanha, né, que utiliza-se da vingança pela traição, pelas costas. E quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre aquele que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflame a sua paixão
o seu ódio, a sua cólera. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam, né? E a gente percebe também a grande falta de caráter, né? É aquela pessoa que encontra com você, te dá um sorriso, te dá um abraço, e a partir do momento que viramos as costas, né, ela faz o maior desabafo negativo quanto à nossa pessoa, né? Então isso é uma grande demonstração de falta de caráter. Quem utiliza desses procedimentos, né, que precisamos aprender a nos corrigir. Então assumiu a atitude hipócrita, né, dissimulando mais uma vez, do profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma aí então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, né, na tocaia, sem que o inimigo se desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo, né, se escondendo no máximo, ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, diante da mentira, né? Diante do fake news, né? Que é a moda hoje. Não se recusa, né? Não tem o maior constrangimento, né, em disseminar mentiras, em disseminar, né, da moda, fake news, né? Então não recua diante da calúnia e suas pérfidas, né, suas falsas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios, atingido pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica aí estupefado quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, acaba sentindo-se aniquilado quando seus amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretende ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Então, olha que lição que nos chama a atenção, né? Principalmente nesse momento, né, que passamos aí por essa mortandade que houve no Rio de Janeiro. E que engraçado, né? É o comentário de que vários irmãos espíritas aprovaram, né, esse massacre, aprovaram essa mortandade, né, descabida, né, desavisada,
no Rio de Janeiro. E principalmente com a consequência de que a pergunta que fazemos: resolveu o problema do tráfico no Rio de Janeiro? Aliás, resolveu algum problema no Rio de Janeiro? 121 mortes? Né? Então nós espíritas, como vimos aqui nessa lição, em qualquer momento, em qualquer situação, devemos ser promovedores de vida. O momento é de cada vez mais insistirmos, lutarmos pela vida. Qualquer situação. Então, quando chegamos no médico, médicos às vezes nos questionam, falam: mas a doutrina espírita vai acabar com a nossa profissão. Com relação às curas que acontecem nas casas espíritas, Aí eu brinco com eles, mas esclareço. Você sabe quando que um doente procura o centro espírita? Quando ele foi em todos os especialistas, quando ele realizou todos os tipos de exame, e não se encontrou nada, não achou nada, não teve como, avaliar, e descobrir qual a doença, qual a necessidade daquele paciente. Aí quando ele está desenganado, quando ele não tem mais recurso, mas pouquíssimos, um percentual muito pequeno, procura a casa espírita. Então nós temos que promover a vida. Então jamais fomentar vingança, jamais fomentar discussão, jamais fomentar divisão, porque quem tenta criar a divisão, quem tenta criar a discussão, são as trevas. São nossos irmãos trevosos. Então nós temos que promover a amizade, promover o respeito, promover o amor, e promover muito mais a fraternidade entre nós. E daqueles que necessitam, fazer a nossa parte, praticando a caridade. E o que é a caridade? É um amor em ação. É o amor em atitudes. Porque não adianta mais também nós colocarmos o joelho no chão, vamos orar, e não tomarmos atitude. O mundo está cheio de irmãos e irmãs com boa vontade, mas não basta só a boa vontade, precisamos de ânimo, precisamos de disposição, e vale muito mais a atitude, do que palavras. Aqui nós estamos dizendo palavras, mas o importante é o nosso exemplo, o importante é a nossa atitude. Que Jesus nos abençoe. Se alguém tiver algum questionamento, mais algum comentário. Tite Ayrton. Tudo bem? Então vamos passar para a leitura do livro SOS. E hoje é dia de pedirmos, e não vamos economizar. Como diz o irmão judeu, o amigo judeu, do nosso palestrante. Como é que é o nome dele? Não. Esqueci. Não vamos economizar em pedidos para Deus. Vamos pedir. Ele sabe o que nós precisamos, antes que a gente peça. Mas vamos ser humildes, vamos pedir. Hoje é dia de pedir. Então vamos lá. Raul Teixeira. Bom ânimo. Mestre Jesus, venha a vós para reanimar-me
meu interior e meu sentir com muita disposição para nossos trabalhos e nossas aprendizagens. Com fé em vós sempre caminhei, e não me deixei vencer pelo desânimo. Renovo sempre minhas esperanças na fonte de vosso amor, porque acredito na suprema misericórdia. Quando o pessimismo me invade o íntimo, percebo a necessidade da vigilância de pensamento. Busco a ajuda de vós, por meio da prece e de uma ocupação digna, para dar direção positiva aos pensamentos, e por isso sempre volto a ter paz interior. A minha alma necessita de alimento espiritual, para reunir novas forças e obtê-lo sempre em vós, porque sois fonte de amor universal. Por ser assim, é que diante de tribulações, obstáculos e impedimentos, encontro forças para não sucumbir. Vós sempre elevais nossa autoestima e nos permites que diante da dor renasçamos cada vez mais para o amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos fazer o encerramento desta reunião de bênçãos, dessa reunião de paz, de amor. Vamos pedindo as bênçãos de Deus por todos nós, por todos que acompanharam o Evangelho de seus lares, a todos que não puderem estar aqui por algum motivo. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os irmãos que estão nos hospitais, a todos que estão enfermos em seus lares, a todos os idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente os que estão no lar de idosos, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã, a todos os pais e mães de família, Senhor, mas principalmente aos desempregados, a todos os irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor, a droga, o álcool, o cigarro, os jogos, a comida, o sexo, qualquer que seja o vício, Senhor. A todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, a todas as nossas crianças que serão o futuro do nosso amanhã, a todas as mães, principalmente aquelas que rogam e pedem pelos seus filhos que estão no mundo das drogas, né, que estão nas penitenciárias. Olhar com mais carinho a todas essas mães que sofrem pelos seus filhos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde tarefa de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.